Já Palmeiras versus São Paulo fazem um confronto extremamente equilibrado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. São Paulo vai tirar as pepas, vamos ser campeões em cima dos gambás. São Paulo sempre tirou o Palmeiras no mata-mata. Veja os resultados aí no anterior. Rodrigão, você tem razão num ponto. Hoje eu fiz textos tanto para o Corinthians e Santos quanto para Palmeiras e São Paulo. Divulguei hoje o link para vocês acessarem o texto do Corinthians e do Santos, e o de amanhã eu vou postar nas próximas horas nas redes sociais. E aí eu estudei bastante sobre retrospecto e tal, e assim, ó, o São Paulo é o time que mais perdeu pro Palmeiras no Allianz Parque, mas... Porém, contudo e todavia, o São Paulo é aquele que mais eliminou o Palmeiras no estádio Alviverde. Ele eliminou mais do que o Palmeiras. O Palmeiras eliminou o São Paulo 2 vezes. O São Paulo eliminou o Palmeiras 3 vezes no Allianz Parque. Isso sem falar no retrospecto de mata-mata. Se você pegar o retrospecto total entre os clubes, há enorme equilíbrio. E até tem uma desavença. Na conta dos palmeirenses, o São Paulo tem uma vitória a mais. Na conta dos São Paulinos, o Palmeiras é que tem uma vitória a mais. E essa diferença se dá porque o Palmeiras, para efeito de contabilidade, inclui o torneio início, que era aquele campeonato que tinha 20 minutos de jogo, 10 minutos no primeiro tempo, 10 minutos no segundo. O São Paulo, o Corinthians e o Santos, eles não contabilizam essas competições de torneio início. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio é estrondoso. Os caras estão separados por uma vitória. Já no mata-mata, quando o duelo vale classificação para a próxima fase ou é definitivo para título, são 22 duelos e em 17 deu São Paulo contra o Palmeiras. Então, você tem razão nessa sua observação aí, tá? Boa noite, Nicola, tudo bem? Tem algo sobre Marinaccio no São Paulo já fechado ou não? Luiz, vou até dar uma checada com o pessoal do São Paulo, mas não tem informação de acerto, assim, de sacramentado. As coisas estavam caminhando para o São Paulo. O negócio do Vasco deu uma bela estirada, até porque o Edu Gaspar, que foi contratado como CEO dos times do Marinaccio, sempre se mostrou muito mais a favor do acordo com a base do São Paulo do que comprando a SAF do Vasco. Bora falar agora sobre Palmeiras e São Paulo, que decidem nessa segunda-feira o segundo lugar na final do Campeonato Paulista. O adversário do Corinthians será conhecido a partir das 21h35 no Allianz Parque, estádio Alviverde. E eu queria destacar o enorme equilíbrio que existe entre os times. Palmeiras e São Paulo divergem em relação aos históricos de confronto. Isso porque o Palmeiras se utiliza de jogos do torneio início, que tinham apenas 20 minutos, enquanto o São Paulo não considera esses jogos. De qualquer forma, nos dois casos a diferença é mínima. Nas contas do Palmeiras, o São Paulo tem 120 vitórias contra 119 do Verdão. Já nas contas do São Paulo, o Palmeiras tem 117 vitórias contra 116 do Tricolor, ou seja, eles estão separados por apenas uma vitória e a gente pode ter uma igualdade a partir do clássico dessa noite. Importante destacar que se o histórico de confrontos é igual, no mata-mata a vantagem são paulina é grande. Foram 22 duelos de mata-mata e eu estou contando jogos de ida e volta como um único resultado. Desses 22 duelos, em 17 o São Paulo saiu como classificado ou como campeão. O Palmeiras só levou vantagem em 5 desses duelos. No Allianz Parque, o Palmeiras tem 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas diante do rival. Mas, se o São Paulo é o time que mais perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo eliminou mais o Palmeiras no Allianz do que o reverso. O São Paulo já conseguiu eliminar o Palmeiras em 3 oportunidades no Allianz Parque e acabou eliminado pelo Palmeiras no estádio Alviverde em apenas 2 oportunidades. Diante disso, gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite para o jogo. No programa do Nicola desse domingo, minha sugestão foi de, no máximo, 1 gol no primeiro tempo da partida. Estou imaginando um jogo bastante equilibrado. O Edson Pinheiro, minha sincera opinião, São Paulo tem que desistir do Thiago Mendes e ir atrás do João Schmidt. É um baita volante e a cria da base. E muito mais barato. Cansei dessa novela, não sei se o Mendes vale isso. O Mendes, se chegar agora, vai chegar na metade do ano a custo zero.
porque chega em fim de contrato, o vínculo dele com o Al Rayyan se encerra em junho. Mas o custo zero no futebol de hoje não existe, né? É um cara que vai querer ter um salário perto de R$1 milhão por mês. João Schmidt no Santos certamente ganha menos, mas você vai precisar fazer o pagamento de uma compensação financeira. O Schmidt tem um grande problema para o volante, ele é um volante lento. Hoje, não sei se vocês vão lembrar, o Romero parte da direita, saindo muitos passos atrás do João Schmidt, e ele põe a bola na frente e passa o Schmidt com uma facilidade monstruosa. Confesso que fiquei meio desapontado com a lentidão do Schmidt no lance. Severino Costa, São Paulo, amanhã ganhando no tempo normal, se empatar o Palmeiras, ganha nos pênaltis, porque o Rafael não pega um pênalti. Severino que é São Paulino, está dizendo que se for para pênaltis, o São Paulo é eliminado. O Rafael é péssimo pegador de pênaltis, mas o retrospecto do Palmeiras em pênaltis é também desesperador, tá? Embora o Palmeiras tenha hoje muitos jogadores diferentes daqueles que se acostumaram a ser eliminados em pênaltis. A Francirene manda mais uma, nem qual a fase de grupos no Paulista não é mata-mata, é verdade, é mata, é jogo único. Mas a gente está falando de confrontos eliminatórios, esse é o ponto, tá? O Leonardo Limeira, o aporte do Marinacks ao profissional pode flexibilizar os termos do acordo com o FIDIC? Essa é uma impressão que eu tenho depois de ouvir de um dirigente do São Paulo que trata com o staff do Marinacks. Então, só para recapitular, coisa de uns 10 dias atrás, vocês me perguntaram numa live, Nicola, parte dos 100 milhões de dólares que o Marinacks prometeu investir no time de futebol de Cotia, em Cotia, a base do São Paulo, poderia ser usada no profissional? Eu falei, cara, para mim não faz sentido, mas vou mandar mensagem para uma pessoa do São Paulo. E a pessoa respondeu que sim, que faz parte do escopo, embora ainda não exista um valor definido, faz parte do escopo, parte da grana, uma pequena parte da grana a ser investida no futebol profissional. E a justificativa é de que o sucesso da base passa muito também por um futebol profissional de peso, que dispute as grandes competições, que tem a chance de título. Por exemplo, São Paulo campeão da Libertadores, disputando o Mundial de Clubes, é um São Paulo que tem mais poder de visibilidade do que um São Paulo que não está nem classificado para Libertadores. E aí, diante disso, hoje o São Paulo tem uma série de restrições no FIDIC. O FIDIC é um fundo de investimentos que prometeu aportar 240 milhões no São Paulo para que o São Paulo alongue suas dívidas. Só que para ter essa associação ao FIDIC, o São Paulo precisa cumprir à risca o seu orçamento, e o São Paulo hoje tem 3 milhões de reais de custos mensais a mais do que estabelecido no FIDIC. O Marinacks pode ajudar, tá? Aporte pelo Marinacks no futebol profissional não é tão pequeno assim. Trata-se de 200 milhões de reais, 1/3 do valor. O Zanqueta trouxe os números. Narique, eu vi a matéria do Zanqueta que é um cara que cobre o São Paulo, é alguém muito próximo do presidente Júlio Casares. Mas, Narique, eu quero me fazer valer no que eu ouvi da pessoa que está tratando diretamente em nome do São Paulo com o pessoal do Marinacks. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui na troca de mensagens. A pergunta tinha sido do Rodrigo Madeira. Nicola, será que o São Paulo não tem algum acordo com o Marinacks para vir algum investimento para o time principal? Está no projeto. Aí eu perguntei, é uma parte pequena, um percentual explica melhor. E a pessoa mandou um áudio. Então eu vou até ouvir o áudio de novo, porque aí eu trago de alguém que está tocando o negócio, tá? Alguém que está conversando, tratando diretamente com o Estado. Uma parte do valor vai ser... Peraí, está no velocidade 2, ficou muito rápido. Uma parte do valor vai ser para o CNPJ do futebol profissional, mas não sabemos quanto ainda, tá? Então, respeito à apuração do Zanqueta e respeito à apuração de todo mundo, cara. Mas a apuração que eu tenho é de que não está definido, e eu acho que faz sentido que não esteja definido, fechado esse valor, tá? Família, ficamos aqui com um giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perde nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço no seu coração, segue nós até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos pra lá.